Olá, pessoal. Eu sou a Marli Gomes, pesquisadora, psicóloga, ecoterapeuta e mãe atípica. Estamos aqui hoje com o segundo episódio do podcast Autismo na Real. Esta série de podcast é fruto da minha pesquisa de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica no Instituto Federal de Minas Gerais, cujo tema é a inclusão do aluno autista na educação profissional e tecnológica, desafios e perspectivas. No episódio de hoje, iremos falar um pouco da etiologia do autismo, como este termo surge e os seus avanços ao longo da história, os critérios para o diagnóstico do autismo conforme o DSM-5, níveis de suporte e o conceito de neurodiversidade hoje. Teremos como convidada a psicóloga Nádila Walter. A Nádila, que aceitou carinhosamente este convite. Quero agradecer a Nádila aí pela participação. Ela é especialista em autismo pela UFMG, certificada internacional no modelo Denver, pelo Mind Instituto Califórnia, Estados Unidos, e Universidade de Wollongong, Austrália. Então, gente, a gente vai começar com um breve percurso histórico, né? Falando sobre o autismo, né? Quando a gente tem aí o primeiro termo, como que foi construído isso? Então vamos lá fazer uma volta aí, um passeio pela história, rapidamente. Então, gente, a palavra autismo, ela deriva-se do grego autos, que significa voltar-se para si mesmo. Um psiquiatra austríaco, Engel Bleuler, em 1911, ele descreveu esse termo como características aí da esquizofrenia infantil. Mas foi em 1943 que a gente teve aí a grande sacada, né, que foi com Leo Kanner, que também era um psiquiatra austríaco, que descreveu com mais detalhes, né, um quadro clínico pouco conhecido em crianças, cuja principal característica era a incapacidade de se relacionarem naturalmente com as pessoas, além do atraso na fala, alterações no desenvolvimento cognitivo e comportamentos repetitivos. Então, o Leo Kanner é como se ele fosse dividir ali o joio do trigo, né? Ele foi percebendo que as características eram muito específicas e elas se diferenciavam da esquizofrenia infantil. Outros estudos foram acontecendo na mesma época, né? O Bruno Bettgen também era um austríaco, só que ele era psicólogo, cujos estudos eram fundamentados na psicanálise. Ele acreditava que o autismo era causado por um afrouxamento dos laços afetivos entre mãe e filho. E aí a teoria dele ficou conhecida como mãe geladeira, né? Ele acreditava que inconscientemente as mães rejeitariam os seus filhos. Graças a Deus, essa teoria foi jogada por terra, né, há muito tempo, e ficamos livres desse fardo, né? E aí, gente, em 1964, a gente tem outros pesquisadores que vêm, né, trabalhando com a ideia de pesquisas, né, fazendo a correlação do autismo com diversas síndromes neurológicas. E aí, em décadas, né, com o passar do tempo, várias pesquisas genéticas foram feitas, né, e continua até hoje, né? A gente tem cada vez mais pesquisas mostrando, né, que os fatores genéticos têm muita influência. Essas descobertas permitiram que tratamentos eficientes se consolidassem, né, como a análise aplicada do comportamento, o APA, né? E aí nós temos aí, com o passar do tempo, né, nessa década de 40, 50, a padronização dos diagnósticos psiquiátricos através das edições do DSM. O que seria o DSM? É o Manual Estatístico dos Transtornos Mentais, que é organizada pela Associação Americana de Psiquiatria,
E aí esses manuais, eles são revisados, né, em períodos, em média de 10 a 15 anos, e a primeira versão a gente vai ter em 1952. A terceira versão, que foi lançada em 1980, nós já temos um avanço muito grande, né? Que é onde a gente vai ter a diferenciação da esquizofrenia infantil. Então, nesse momento, o autismo separa-se da esquizofrenia infantil, né? Que antes, nos DSMs anteriores, ela entrava, né, nesse diagnóstico, e a partir daí ela se torna um quadro nosológico com critérios para seu diagnóstico. E na época era chamada aí de transtornos invasivos do desenvolvimento. Em 2014, vamos lá para 2014, temos a quinta versão do DSM e atual, né, que o autismo recebe a denominação de TEA, transtorno do espectro autista. É somente em 2014 que a gente vai ter essa mudança na nomenclatura, né? Dessa forma, fica mais fácil a classificação no formato de um espectro único. A classificação no formato categórico, como era nos outros DSMs, era inapropriado, porque as características do autismo se manifestam de forma muito ampla. Nunca vamos ter um autista igual, né? Como nós, pessoas, temos nossas características que se diferem, no autismo é a mesma coisa. E aí, com o DSM-5, vamos ter 2 critérios para o diagnóstico. Primeiro, dificuldades persistentes na comunicação social. 2, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. E aí a Nádila, nossa querida, vai falar um pouquinho sobre esses critérios e os níveis de suporte, né? Que aí no DSM-5 a gente vai ter o nível 1, 2 e 3, que nos DSMs anteriores eram o leve, moderado e o leve, moderado grave. E o grave. Então, Nádila, fica à vontade para bater esse papo com a gente. Obrigada, Marli. Prazer estar aqui. Agradeço a todos os ouvintes pela oportunidade de falar de um tema tão importante, né? E o DSM, ele vem marcar uma mudança de paradigma. Justamente quando ele coloca a noção do espectro, né, no sentido dessa manifestação diversa do autismo. E, principalmente, né, dizer que não existe ser menos ou mais autista, né? Quem é autista é autista. O autismo é uma condição. Mas é importante lembrar que a necessidade de suporte, ela varia conforme a manifestação, conforme as comorbidades, né, que vem atrelado ao autismo. Então, a gente pode pensar que, levando em consideração, né, o suporte 1, 2 e 3, né, o que seria um suporte 3? Aquela criança, né, aquele sujeito autista que ainda precisa de um conjunto de terapias multidisciplinares, intensos, ou seja, um apoio bastante substancial para sua autonomia, para o seu desenvolvimento. E normalmente a gente encontra essa realidade nas crianças que estão iniciando o processo terapêutico, né? Então, não é dizer se ela é muito ou pouco autista, mas é dizer assim, o que essa pessoa precisa para se desenvolver, quais terapias, o que essa família vai necessitar se mobilizar em torno desse acompanhamento, né? Quando a gente pensa no nível de suporte 2, né, que é um pouco substancial, a gente já pensa em uma realidade que já está caminhando assim, para menos horas de terapia, né, a diminuição dessa intensidade de tantas terapias e de tanta correria familiar. A gente já tem uma noção maior assim, né, dos avanços dessa criança, de como que ela está caminhando. Então, diminui-se a intensidade e a necessidade desse suporte, né?
intenso assim, na rotina da criança. E em relação ao suporte 1, já é um panorama, né, diferente, não menos importante, né, porque essa criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto, ele vai precisar de um suporte em áreas específicas, né, normalmente ligado às questões de habilidades sociais, de metacognição, mas não menos importante, porque essa pessoa ela precisa disso para a saúde mental, para caminhar bem, né? Então, assim, muitas vezes esse autista, né, com nível de suporte leve, ele é negligenciado na necessidade de tratamento, porque fala, ele não tem cara de autista, né? Ele não tem aquele estereótipo que a gente vê aí em quem está, né, na fase 3 e 2, né, de suporte. Mas, hoje em dia, a gente teve um avanço, né, no sentido dos próprios autistas poderem dizer assim, olha, eu tenho uma autonomia, eu sou bastante desenvolvido, eu não preciso de tanto suporte, mas aquele suporte específico, né, terapêutico, ou um suporte de acessibilidade mesmo, né, de trabalho, de compreensão de como é o meu organismo, ele é muito importante para eu viver bem, para eu ter saúde mental. Né? Então, tem até um livro que fala assim, leve para quem, né? No sentido de apontar para a pessoa autista, né? Que precisa dessa compreensão, um suporte que vai existir, né? Nessas diversas etapas da vida. Então, isso vai abrindo uma perspectiva social em relação a como a gente interpreta, como a gente vê o autista na sociedade, né? E, na verdade, esclarecendo para as famílias, assim, que às vezes ainda carregam esse paradigma anterior, né? Assim, o meu filho é suporte 1, 2 e 3. Não, o seu filho é autista, né? Agora, o momento que ele está vai sugerir um determinado suporte que é importante você saber. Então, hoje o seu filho precisa de muita terapia, né? Você precisa organizar sua rotina para 5, 6, 7 horas de terapia semanais. Não, agora já está um pouquinho mais estável, né? Essas terapias já conseguem ser mais pontuais ou um momento em que se reduz essa equipe multidisciplinar, as terapias são muito específicas em áreas específicas do desenvolvimento, mas ainda precisam acontecer e é importante que isso seja compreendido. Sim, Nádila, e muitas vezes o leve, né, até pelas pessoas acharem, né, que não, até o diagnóstico às vezes é mais tardio, né, porque não está tão aparente ali, né. E banalizado, né, assim, você não tem cara de autista, exatamente, né, e muitas vezes é criticado pela sociedade, assim, a gente, por exemplo, no Instituto Preciosidade, a gente tem criança que, né, transitou por esse suporte e hoje está no suporte 1, ou seja, aquela criança que tem um apoio psicoterapêutico pontual, e aí às vezes os próprios médicos ou profissionais vão dizer, mas ele não é autista, sim. Né? Ele é funcional, ele fala, ele frequenta a escola, então assim, será que ser autista é ser, né, inábil, incapaz, você não conseguir conviver socialmente? Então olha como ainda se tem esse paradigma da pessoa com deficiência, né, muito, muito atrelado a essas questões. E tem um rótulo, né, como se o autista fosse aquele que tem aquelas características que são mais exacerbadas, né, as estereotipias mais visíveis, né, então isso é muito comum da gente perceber. E a gente percebe na realidade até o diagnóstico, né, dos adultos hoje, a gente está vendo isso com muito mais frequência, né. Exatamente, justamente porque está olhando, né, as pessoas estão olhando para esse suporte, entre aspas, leve, né, e que entra nos critérios diagnósticos, né, porque tem comportamentos restritos e repetitivos, pontuais, pessoas extremamente rígidas, né, na sua rotina e padronizadas ali, né, em relação ao dia a dia. Existe um atraso de comunicação e linguagem que muitas vezes não é reconhecido porque ele é sutil, né, uma pessoa com uma articulação pragmática
muito baixa, uma pessoa que não tem dificuldade em iniciar conversas e se posicionar. Então, a gente vai ver um autista adulto que às vezes não conseguiu uma colocação no trabalho, não conseguiu, né, um cargo melhor, porque não foi trabalhado, não foi desenvolvida essa habilidade de comunicação, que é onde pega, né? Então, os critérios, assim, para quem estuda o autismo estão muito claros, né? Aquela pessoa, ela fecha o DSM nos critérios de comportamento restrito, atrasos de linguagem, né? Um histórico aí de desenvolvimento, porque também não é assintomático naquele momento, né? Tem uma história aí também que diz dessa condição. Mas precisa de um olhar sutil sobre essas questões, né? E que muitas vezes é banalizado justamente por não ter cara. Exatamente. Isso eu acho que é um grande problema, né? E a gente tem a questão também até da dificuldade, né? Esses casos mais leves, até a dificuldade da família, né? Está aceitando, não, mas meu filho é inteligente, ele vai bem na escola, né? Mas vai esquecendo aquele lado ali da interação, né? Dos prejuízos que essa criança ou esse adolescente vai tendo no decorrer da vida, né? E quanto mais cedo, como você bem colocou, né? Quanto antes começar com as intervenções, essa pessoa vai caminhar, né, dentro desse espectro aí com as evoluções necessárias, né, Nádia? Exatamente. Essa precocidade, ela diz de um apoio geral. Muita gente pensa na questão apenas da uniformização, né? Assim, mas está querendo mudar, está querendo estimular para ser o desenvolvimento igual ao uso típico, e na verdade não é, né? Quando você pensa em uma família que desde bebê ela é acolhida, ela é conduzida no sentido de uma compreensão do espectro, ela é informada adequadamente, isso traz autonomia, isso traz perspectiva, isso traz luz para essa família e para essa criança. Então, evita uma esquiva, evita uma depressão mais para frente, porque existe compreensão, né? Existe apoio, existe campo para essa família se desenvolver. E aí, nesse sentido que a intervenção precoce ela é muito rica, né? Porque ela traz precocemente um caminho, uma oportunidade assim, funcional, né? Claro que também não é a única, né? A gente tem que pensar que existe outras possibilidades, mas que traz um novo panorama do autismo para as famílias, né? Tanto é que a gente vê hoje, assim, as pessoas autistas estão na sociedade, né? A gente vê os autistas na escola, nos diversos locais públicos, porque essa autonomia, ela está acontecendo, sim, né? Sim, cada vez mais, né? Sim. Cada vez mais. Hoje a gente tem aí uma porcentagem, né? Assim, nas últimas pesquisas, né? Em 30 nascimentos temos um autista, né? Assim, as pesquisas mais atuais, em torno desse número, né? Isso. Então, precisa de ter essa inclusão, né? Precisa de ter essa conscientização da sociedade, né? Que eles têm o direito de estar em todos os lugares, né? E terem aí essas barreiras, né? Atenuadas cada vez mais, né, Nádia? Nádia, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a etiologia do autismo, né? O que causa o autismo, né? Fazendo uma revisão aqui histórica, né? Um pouco dos trabalhos já realizados, já estudados, né? A gente tem aqui alguns paradigmas que eu queria conversar um pouquinho, né, com você, trocar essa ideia aqui com você através dessas discussões, né? A etiologia do autismo ela é estudada há mais de 8 décadas, né, gente? Há bastante tempo. E ao longo dessa história, diversos pesquisadores contribuíram para distintas descrições e teorias que buscam explicar a causa. A grande pergunta, né? O que causa, né? Nessa pesquisa, né, que eu faço, eu considero o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento, de etiologias múltiplas, com uma combinação complexa entre fatores genéticos e ambientais. Duas pesquisadoras americanas
Fábio e Cury, de 2016, elas realizaram uma revisão crítica da literatura desde a primeira descrição, de 1943 até 2015. A análise dessas pesquisadoras indicam 4 principais paradigmas que pretendem circunscrever a origem do autismo. A primeira delas é o biológico-genético, né? A mutação espontânea ou aleatória dos genes. A segunda é a relacional, que tem como eixo teórico aí a psicanálise, né? A terceira, ambiental, que é a associação do autismo unicamente a fatores ambientais. E a gente tem um exemplo aqui que eu acho que muitos dos ouvintes devem lembrar, que foi a grande polêmica das vacinas, né? Que as vacinas causavam autismo por causa dos metais pesados, do mercúrio, do timerosol, né? E aí eu lembro dessa época, né, que foi um boom, né? Muitas famílias deixavam de vacinar as crianças justamente porque, né, por achar que as vacinas poderiam causar o autismo. Mas esse paradigma aí também foi jogado por terra, graças a Deus, né, que não tem uma relação. E a quarta, a da neurodiversidade, que eu acho muito interessante, muito atual, né, que considera o autismo como uma diversidade da natureza humana, não se caracterizando como uma doença. Às vezes é difícil a gente entender isso, né? Porque no DSM-5 está lá, né? Transtornos, né? Mas não tem um agente patológico, né? Então, tem uma bactéria, eu vou lá e elimino, pronto, curei. Né? É totalmente diferente, né? É uma forma de um funcionamento cerebral, né? Diferente dos neurotípicos, ou seja, aquelas pessoas que têm um desenvolvimento típico, que não têm o autismo, né? Então, esse paradigma, ele foi cunhado pela primeira vez em 1999, pela socióloga australiana Judy Singer, né? Que ela, na época, foi diagnosticada com síndrome de Asperger, né? Que seria o autismo nível 1 de suporte, né? E esse movimento, os autistas são os próprios protagonistas, né? Quando eles começam a se manifestar contra intervenções que vendem a cura. Porque a gente tem um movimento também muito disso, né? De querer entender a cura para o autismo. E o que é o mais importante para eles é a inclusão na sociedade, através da proteção dos seus direitos em um contexto mais amplo, né? A sociedade é que precisa de mudar, e não eles. Eu gosto muito desse conceito, dessa discussão, e eu queria que você comentasse um pouco aqui com a gente sobre a neurodiversidade, sobre esse conceito, e como ele é visto nos dias atuais, na sua prática clínica, como que perpassa aí esse conceito da neurodiversidade? A gente vive a neurodiversidade dia a dia. O tempo todo, né, Nádia? Viva a neurodiversidade. O mundo ia ser muito chato sem ela. Nossa, eu não me imagino. Eu falo que hoje atender os neurodiversos é o que tem de melhor. Quando a gente vai para o típico, já não tem tanta graça, assim, né? Mas é interessante, assim, eu brinco, assim, porque hoje, se a gente for parar para pensar no Instituto Preciosidade, 90% do público é neurodiverso, né? 10% aí a gente pode chamar de, entre aspas, típico, né? Como se tivesse essas pessoas tão normais, assim, né? Tão padronizadas, e também não é. Eu acho que a neurodiversidade, ela é um movimento social e político justamente para dizer disso. As pessoas são diversas. Em algum momento a sociedade ocupou uma consciência, vamos dizer assim, alienada, né, de que as pessoas são iguais e que têm que responder da mesma padrão, né? Responder da mesma forma. E na verdade, assim, quando a Judith Singer vem dizer de que assim, o mundo sempre foi diverso, a despeito disso a gente tem uma biodiversidade, né? A gente tem a natureza aí que nos ensina tanto sobre essa diversidade, sobre manifestações, né, vivas, né, tão únicas.
E esse movimento, ele vem relembrar, né, que essa condição humana, ela sempre foi diversa, né? Em um determinado momento da história isso ficou esquecido e a gente sabe muito bem que isso está relacionado a questões políticas e sociais, né? E a partir dos próprios movimentos sociais, isso retoma, né, para dizer assim, olha, a sociedade, ela é diversa, nós temos pessoas que se organizam de formas diferentes e a gente precisa de espaços para essas pessoas, né? Espaços que considerem essa diversidade humana. E aí, assim, está atrelado também a um movimento, né, Marli, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, do direito à convivência comunitária, social, né? Então, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência também. Então, esses estatutos, você vê que o ano, né, da Judite, do estatuto, são tudo muito na mesma linha, né, cronológica, porque vem dizer de um momento assim, precisamos olhar para isso. Não dá para viver mais onde as pessoas que não se encaixam nesse padrão de ensino, nesse padrão social, vivem segregados, porque a gente sabe que pela história o que acontecia não é porque não tinha, é porque eram completamente segregados. Exatamente. Né? Desde o período pós-guerra a gente Exatamente. tem, né? Então, esse conceito de neurodiversidade ele até está sendo substituído pelo típico e atípico, né? Porque o típico e atípico ele polariza, né? Então tem de um lado típico e de outro lado atípico. E na verdade o que a gente chama de neurodivergente é no sentido de dizer assim, ó, nós temos aí um público bem diverso, né, que está inclusive dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, e esse público ele precisa ser compreendido para a gente alcançá-los no seu potencial acadêmico, social. Então, é um movimento muito rico, atual, mas infelizmente a gente ainda é muito pouco explorado pela sociedade, né? Então, eu recebo muitos pais no Instituto Preciosidade que ainda seguem esse modelo antigo e tem uma expectativa em relação ao filho também, né? De não aceitar mesmo essa condição neurodiversa. E de levar, né, para o psicólogo, para o tratamento, como se fosse um brinquedo que tem que ser consertado, né? Exatamente. Vamos colocar aí dentro do padrãozinho, né? E essa noção de cura, né? Então, assim, uma das primeiras conversas que a gente tem é marcar que o autismo não é uma doença, por isso mesmo não existe cura para o autismo. Exatamente. E às vezes os pais pegam para ele e falam assim, Nádia, eu quero saber se meu filho tem autismo ou não. Aí eu viro e falo assim, ó, deixa eu te falar, se ele é autista, ele já é, nada vai mudar. O que vai acontecer é que nós vamos descobrir eu vou mostrar para vocês, assim, como vocês podem compreender essa mente, né? Então não tem nada que é possível mudar, né? O que já é uma condição. Da natureza. Ele nasceu autista. A mudança, ela é muito mais de fora para dentro, né? No sentido da gente compreender essa criança para que ele se desenvolva bem, sem recalque, sem culpa, sem mazelas sociais, né? Que é o nosso grande desafio, né, Marli? Exatamente, sendo eles mesmos, né? Então a gente tem, né, Nádila, no nível 1 de suporte, né? Que eles têm uma crítica preservada, né? E a gente percebe que tem um alto índice, né, de autoextermínio, quadros de ansiedade, depressão, né? Porque eu acho que muitas vezes, até por essa falta de compreensão da sociedade, eles querem, de qualquer forma, para ser aceitos, entrar no padrão, e isso é muito penoso, isso é muito, né? Porque não é uma coisa que é tranquilo para eles, né? Então eu acho que no nível 1 o sofrimento muitas vezes ele é maior quando existe essa cobrança, né? Porque existe uma crítica maior. Olha, né? Eu tenho características diferentes, né? A minha forma de ver o mundo é diferente, mas eu tenho que entrar nesse padrão que me é cobrado, né? Demais, e criticado e julgado. Então eu vejo, por exemplo, muitas pessoas que estão aí no suporte, né, entre aspas, leve, que são julgadas como mal educado,
incoerente, porque, né, pelas questões de fala do autismo, da concretude, sem filtro, de concretude, as pessoas se afastam porque é um julgamento, ele não podia ter falado isso naquele local, ele não sabe se comportar em determinados lugares. E aí, quando você vai ver de perto, é uma pessoa que com uma dificuldade de coerência central, de teoria da mente, que está ali tentando se ajustar. Isso, e às vezes aí vira aquela questão, a pessoa mesmo começa a se julgar. Não, eu realmente estou errado. Né? Olha, eu sou um desastre, né? Claro que por isso, assim, as comorbidades, né, que vêm junto com o autismo, em grande parte é por esta forma, né, que a sociedade cobra, essa padronização, né, Nádia? Isso é pesado. Porque uma coisa é você dar estímulo de qualidade. Muitas vezes as pessoas confundem intervenção precoce, ABA, com padronização. O ABA, ele é um ensino de comportamento, né? Então, você ajuda a criança e a família a desenvolver sua autonomia, ganhar habilidades, entender os suportes que precisa, né, em relação à parte pedagógica, à parte social, mas não é você colocar a pessoa numa caixinha e uniformizar, né? Então a gente tem um julgamento pelos dois lados, porque também não é deixar essa pessoa desamparada, né, no sentido de se ela precisa de um direcionamento. Mostrar caminhos, né, possíveis, né? Exatamente. Então, a gente tem que aproveitar dos estudos científicos, né, que já acontecem no mundo todo, para abrir mesmo as possibilidades, a gente aprender, a escola aprender, a sociedade aprender, para viver bem, né, para todo mundo viver bem, assim, que a gente chama de bem comum, né, Marli? Sim, o mais importante. Ô, Nádia, agora uma pergunta que eu acho que os nossos ouvintes devem estar assim, será que elas vão entrar nesse assunto? Porque é uma pergunta que as pessoas fazem assim, com muito comumente, né? Hoje estamos vivendo uma epidemia do autismo. Por que a gente tem tanto diagnóstico hoje, né? Por quê, né? Hoje a gente tem essa incidência tão grande. O que está acontecendo, Nádia? Explica pra gente. É a pergunta que a gente escuta em todos os lugares. Né? É importante marcar assim, que não é uma epidemia, até porque não é doença. Sim. Mas a gente tem algumas questões, né? Assim, o que está acontecendo em torno do diagnóstico do autismo que leva esse boom, né, de autistas. E essa prevalência cada vez mais se estreitar. A gente tem já pesquisas científicas, né, que comprovam uma maior conscientização mesmo, né, social, de profissionais a respeito dos critérios de diagnóstico, né. Agora mesmo você tem escolas que já conseguem identificar esses sinais. A gente tem aí a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação ao rastreio do MChat. Então, nós temos um social, né, uma sociedade muito melhor informada em relação a esse rastreio e ao encaminhamento, né, em relação a esses possíveis sinais. Né? Então, eu diria que são um conjunto de fatores. A maior informação, as mudanças no critério diagnóstico também, né, que quando o DSM-5 coloca o espectro, o espectro, o próprio símbolo lembra um infinito, que assim, cabe muita gente, né? Cabe uma variabilidade de autistas aí nesse espectro, que antes era segregado em categorias, ou seja, ficava mais afunilado, né? Os estudos também de detecção precoce, que seria intervenção precoce, né? Esse olhar para os marcos do desenvolvimento desde bebê, né? E a diversidade de manifestações mesmo, assim, no sentido de que a gente tem dentro desse espectro, né, desde desses sinais de suporte mais leve a moderado e grave. Então, com isso a gente abrange uma comunidade autista muito maior, né? Então, isso contribui aí para essa prevalência do autismo, mas sem sombra de dúvidas
eu penso que são mais esses fatores sociais do que há uma discussão em torno de pandemia, né, que também a restrição social, o excesso de tela potencializa os sinais de autismo. É importante dizer que não causa, né? Tem uma pesquisa de 2020 que diz, na verdade, que o excesso de tela ele vai potencializar sintomas relacionados aos transtornos do neurodesenvolvimento. Então é óbvio que se a criança tem dificuldade em socializar, uma dificuldade de linguagem, ficou restrita, né? Se não conviveu com outras crianças, não pôde ir num parquinho, ela teve excesso de tela, a gente sabe que o momento ali, né, da plasticidade cerebral, ele vai ser marcado e potencializado as dificuldades para qualquer criança. Então, isso também não é exclusivo para o autismo. Né? Qualquer criança que é privado de um estímulo de qualidade vai ter um atraso, né? Vai ter um efeito no seu desenvolvimento, seja um atraso, que seja um bloqueio. Agora, considerando, né, que o autismo mora aí nesse conjunto, nesse que a gente chama de déficit social, isso com certeza vai ficar potencializado, não é causa, mas potencializa sim. Então é um conjunto de fatores, né, Marli, que leva a gente a pensar assim, nessa prevalência cada vez maior. Com certeza, Nájila. E assim, eu acho que pegando um gancho, né, nessa discussão que a gente trouxe aqui, a gente fica pensando também nos cuidados, né, que, assim, como hoje tem maior informação, as pessoas buscam informação, né, nas redes sociais, muitas vezes nem todas são confiáveis, né, então a gente percebe, assim, que as pessoas já chegam muitas vezes com diagnóstico lá no psiquiatra, né, ou no clínico. Olha, eu sou autista, eu me encaixo aqui, eu me encaixo aqui em todos esses sinais. Assim, para trazer essa discussão, assim, para a gente ter esse cuidado também, para não cair em uma banalização, né? Quem deve fazer o diagnóstico, né? Eu penso que a mídia, né, ela traz muito essa questão, né, Marli? Assim, hoje se acessa no Google critérios para tudo, né? Sintomas, desde uma depressão. Então, você vê ali os sintomas, é muito fácil você, até por uma questão mental, começar ali a... questionáveis. Começar a achar... Me encaixo aqui nesse transtorno, né? E aí fica tudo muito sugestivo, né? Porque aí... Às vezes aquela pessoa ou aquela família já chega dizendo para o médico, né, que normalmente é a primeira pessoa que eles procuram, a criança está apresentando isso e aquilo. Mas não é feita uma análise clínica, né, assim, porque Sim. Aí a gente precisa dos profissionais para entender como que esses sintomas se manifestam como em qualquer doença. Você não fala que a pessoa está deprimida porque ela chorou o dia todo, né? Você precisa entender a história dessa pessoa, onde que isso começou, esse sintoma aparece de que maneira, afeta como. Então, é uma análise clínica, tanto dos fatores, vamos dizer assim, endógenos, quanto externos, ambientais. Então, esse senso crítico ele tem que ocorrer de quem escuta essas pessoas, né? Que seja assim, qual que é a porta de entrada ali, que seja no PSF, um pediatra, né? Que seja na escola ou profissional que acolhe. E hoje a gente já tem instrumentos também de rastreio, né? Então não pode ser uma análise de senso comum da cabeça do profissional. A gente tem instrumentos já validados cientificamente para ajudar aí nessa investigação. Exato. Ter esse cuidado, né, Nádia? Porque nem tudo também é autismo, né? A gente tem outros transtornos, talvez tenham algumas características que podem... Principalmente genético. Quando você pega a questão das comorbidades, a gente tem vários síndromes genéticas que têm sinais muito parecidos com o autismo, né? Mas o que acontece? Por exemplo, você fazer uma investigação genética é muito caro também. Então, tem até uma certa tendência médica a colocar nessa caixinha do autismo, porque assim, o que eu vejo os médicos falando? A intervenção vai ser a mesma, né? Eu tô na dúvida, tenho sinais de autismo, eu acho que é genético, mas vou colocar autismo porque a intervenção é precoce, intensiva, multidisciplinar, mas e por essa questão social de que a investigação genética ela é
mais onerosa, nem sempre as famílias conseguem que o plano de saúde custeie essa investigação. Mas isso é perigoso, né? Porque a condição clínica ela muda um pouquinho, sim, quando a gente pensa numa condição genética, quando a gente pensa em outras questões de, por exemplo, um transtorno específico de linguagem, uma apraxia de fala, né? Então, a gente precisa ir com calma nessa análise. Eu acho que não é demorar, né? No sentido, a gente precisa aproveitar aí essa primeira infância, essa neuroplasticidade, esse início de vida, mas é uma análise que diz o estudo de caso mesmo, né? Da equipe, dos profissionais. Exatamente. Não vamos fazer o diagnóstico pelas redes sociais, né? Pelo Google. Ô, Nádila, tá tão gostoso aqui essa conversa. A gente poderia ficar conversando aqui muito tempo, mas também o nosso tempo está caminhando aí para o final, né? E eu queria que a gente falasse sobre um último ponto aqui, que eu acho bem interessante. Assim. O diagnóstico precisa ser uma sentença? Quais as perspectivas atuais, né, quando você recebe um diagnóstico do transtorno espectro autista, né, que assombra, né? Claro que assombra, né? Mas vamos pensar também por uma outra perspectiva, a das possibilidades. Eu lembro quando eu estava estudando autismo, né, desde a graduação, e hoje eu tenho 14 anos de formada, e uma das primeiras pessoas a falar de autismo em Minas Gerais, que é o Walter Camargos, ele veio problematizar, assim, para que um diagnóstico, né? Uhum. E a gente tinha um grupo de estudos que ele dizia assim, o diagnóstico ele precisa ter uma função, que é abrir caminhos, senão realmente não tem um para quê. Só o rótulo, né? Não é para cristalizar, mas no sentido de abrir caminhos, abrir possibilidades. E dentro dessas possibilidades, a ciência nos ajuda muito, porque hoje o autismo tem sido estudado no mundo inteiro. É o que a gente chama de metodologias baseadas em evidência científica. E quase 80% dessas metodologias, elas são focadas na família, em orientar a família, em acolher a família, essa família entender como estimular a sua criança, participar das sessões. Então, a perspectiva, né, ela é muito nesse sentido de criar possibilidades e autonomia. A ciência vem para isso, né? A dinâmica é muito diferente, né? Eu falo muito isso com os pais. E os pais têm mudado muito, tenho percebido. Assim, antigamente você sentava ali na mesa do corredor, esperava seu filho da terapia e não sabia o que acontecia ali. Uhum. Hoje não, hoje os pais eles estão mais engajados, porque eles estão com informação, né? Eles dizem, o que está sendo trabalhado? Sim, né? Como que eu posso ajudar o meu filho? Exatamente. Até compartilhar com a escola, né? Vocês fazem visita escolar. Então, olha que legal, né? Essa autonomia dos pais, eles mesmos já estão conseguindo ver possibilidades. Que bom que... Aí a pandemia trouxe um fato importante, sabe, Marli? Porque na pandemia as crianças ficaram sem terapias, né? Porque essas terapias todas muito eu falo no quadradinho do consultório, foram suspensas. Sim. E aí quem teve que estimular? A família. A família é um coterapeuta, né, Nádila? É um coterapeuta. A gente não quer, assim, a gente precisa cuidar muito dessa saúde mental, né? No sentido de não pesar algo que aí as funções parentais já estão estressadas, né, diante de toda essa correria do dia a dia, mas nesse sentido mesmo, assim, de dizer, a equipe multi é essencial, mas eu também posso colaborar, né, e quando a gente pensa nas NBDIs, né, que são as intervenções comportamentais naturalistas, né, eu estou dizendo naturalista disso, de ambiente natural da criança. De você ensinar a criança na hora do banho, na hora da alimentação, nas rotinas do dia a dia. Então, hoje o ABA, né, a ciência ABA, ela é toda voltada para a aplicação natural. Não existe você ficar ali num quadradinho com a criança fazendo treino comportamental mais, né? Você vai pensar em funcionalidade.
Exatamente. E nos IFMGs, o nosso público, né, são adolescentes, né? Nós temos alguns, estão chegando cada vez mais, né? E que cheguem muitos. E a gente vai ter um episódio, né, futuramente, nessa primeira temporada aqui, sobre a importância do PEI, né, que é o Plano Educacional Individualizado, e como que é importante, Nádila, essa troca também, né, não somente com os profissionais ali da educação, no caso daqui é o NAP, né, que é o Núcleo de Assistência aos Alunos, né, mas também com a equipe clínica que acompanha esse aluno, caso tenha, para fazer, né, esse trabalho em conjunto, né, você falando aí dessa união, porque é um aluno que vai ficar o dia todo no Instituto Federal, né? Então, olha a riqueza, né, de desenvolvimento que ele vai ter ali no período escolar, e se os educadores, os professores, né, as pessoas estão ali sintonizadas, né, com abordagens mais humanizadas, né, com uma compreensão maior, né, das especificidades desse aluno, eu acho que ajuda muito ter essa troca. Eu acho que é um PEI ideal, né, Nádila? Que tem... É irreal, né? Eu acho que é um PEI que, assim, ao invés daquele PEI de páginas e códigos... Não, esse não. A gente precisa de um plano, né, de acompanhamento real, e a equipe está para isso, porque são pessoas que se dedicam a estudar. E como que isso vai mudando? Hoje mesmo eu estava numa escola estadual com uma mãe, e o paciente tem 11 anos, e ela disse assim, eu perguntei várias mães se alguém já passou por aquela escola, e não tinha nenhuma mãe de autista de 11 anos que tinha passado, a maioria estava na PAI. E ela disse, isso é muito angustiante. E a gente disse para ela, mas você está sendo pioneira, né? Porque que bom que está mudando. E a escola falou assim, antes a gente não tinha autista aqui. Esse ano a gente tem 5 autistas. E eu disse, e vai aumentar. E vai aumentar. E vai aumentar. Então, assim, olha como que realmente... essa transformação, ela precisa acontecer em real, porque assim, o PEI precisa favorecer a escola também, no sentido dessa escola ter recursos, né, para essa criança acessar ali um programa que seja com as adaptações, mas ter condição de estar numa escola regular. Eu acho que na medida em que a gente entende que os saberes, eles precisam estar interligados, né? O profissional também tem uma postura, assim, no sentido de não existe um que sabe mais ou sabe menos, né? O que a gente precisa é junto pensar nessas complexidades, nessa diversidade, porque nós temos N situações atreladas ao autismo e até além do autismo, questões sociais, familiares que acontecem com aquela criança ou com qualquer outra. Exatamente. Né? Então não tem como trabalhar com regras mais, né? A gente vai pensar o caso a caso, né? Pensar junto com a família, a escola, algo que aproxime o máximo da realidade daquela criança, daquela família. Exatamente. E vamos aí, né, assim, batalhando para que essas ferramentas sejam cada vez mais utilizadas, né, Nájila? Porque é um ganho para todo mundo, para os professores, para o aluno, para todos que convivem, porque você não vai focar ali só no pedagógico, né? Você vai focar também muito no comportamento, no caso dos adolescentes, né? Que a gente está falando aqui de um Instituto Federal, dos alunos do Instituto Federal, as habilidades sociais são muito importantes, né? Serem estimuladas ali no dia a dia, naturalmente, e como que essa equipe, caso tenha, né, que acompanha esse aluno, pode auxiliar, né, a escola nessas melhorias aí constantes, né? Nádila, infelizmente o nosso tempinho já está, né,
caminhando aí para o final, acho que já caminhou, mas está muito legal aqui a nossa conversa. Eu te agradeço imensamente, espero que os nossos ouvintes tenham gostado, né, dessa pincelada breve que a gente deu, né, esse passeio na história, focando aí no conceito da neurodiversidade. Eu acho que foi bem interessante. E, novamente, te agradecer, né, por ter aceitado aí o meu convite, né, e prazer, Marli, que seu podcast chegue em muitas famílias, muitos pais, e como é acessível, né? Você tá ali sentado num corredor de terapia, escutando as informações, né? Sim. Contempla. E isso é acessibilidade, né? Atuar nessas barreiras atitudinais do autismo, né? Que é tão importante. Então, eu que agradeço o convite, né? E desejo de coração que esse projeto chegue em muitas famílias, né, beneficiando aí a sociedade. Muitos institutos e muitas escolas. É para um público bem ampliado, é para todo mundo que tiver interesse, né, em saber um pouco mais sobre o autismo. Mas só da gente conseguir desmistificar aqui que não é uma doença, eu já fico muito feliz. Verdade. Nádia, minha querida, então um beijo. E obrigado pela participação, obrigada aí aos ouvintes e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!